assim, essa tal de percepção é uma coisa que molda diretamente como a gente vai observar isso. E aí eu acho que entra muito mais a nova medicina germânica por conta de percepção, porque o mesmo evento, para mim, pode ser uma impotência, uma desvalorização, pode ser uma questão intelectual, pode. Depende da minha percepção. Foi como que você enxerga e como que você vê com a visão da nova medicina germânica todas essas questões ligadas às dores lombares. Falando um pouquinho então da dor lombar, né? A dor lombar, quando ela não tem um evento traumático, você não caiu, você não escorregou, você pode sim então considerar que existe um conflito biológico associado ali. E são as percepções de quê? Que eu me sinto impotente perante alguma coisa, alguma situação. E o que seria então a coluna lombar? O conflito biológico que mais atinge essa região é o de apoio. Né? É muito comum no nosso consultório, o paciente que chega com dor lombar, ele já chega apoiando a mão nas costas, ele já chega se encostando na parede, ele precisa de um apoio, porque todo o nosso centro de gravidade cai ali na terceira vértebra lombar, na L3. A lombar é o Então, nosso pilar de é o nosso sustentação. pilar, Né? é pilar de sustentação, exatamente. Então, quando eu me sinto com falta de apoio, quando eu sinto desestabilizada, quando eu não tenho mais aquele jogo de cintura, o que acontece? Eu vou sim sobrecarregar a minha lombar. Através de quem? Da minha percepção, como você disse. Eu percebi essa situação como uma falta de apoio do meu chefe e não como uma incapacidade intelectual minha, porque se eu sentisse como uma incapacidade intelectual esse mesmo evento, quem seria impactado seria a minha coluna cervical. Porém, eu vi como uma falta de apoio a tudo que eu faço, aí sim, quem vai sofrer vai ser a minha coluna lombar. Então, tudo vai depender do mesmo evento, não é determinante para os sintomas. Quem determina os sintomas é o seu primeiro sentir biológico ali. E quando você fica 2, 3 dias nessa situação, você provavelmente tem uma dor que passa rápido e que faz algum exame e não aparece nada, mas quando essa frustração dura 10, 15, 20 anos, sim, eu posso ter uma alteração na estrutura, nos meus exames ali. Vai aparecer um osteófito, que é o famoso bico de papagaio, vai aparecer a hérnia de disco ou a protusão discal, vai aparecer a artrose, enfim, e vai aparecer conforme esses filtros de percepções que a gente veio tendo durante esses eventos que, como a gente sempre diz, tem que ter a característica de ser inesperado. Não pode ser qualquer estresse para desencadear um programa biológico, que são as chamadas doenças, né? Os sintomas, as dores. Tem que ser algo que seja inesperado e me pegou de surpresa e eu não consigo resolver. Mas quando o paciente chega até mim, eu pergunto: o que melhorou na sua vida? Porque de certa forma ele resolveu, de certa forma Sim. ele teve um apoio, né? Então, aí sim eu preciso entrar numa fase de reparação, numa fase de que gera inflamação e edema, para reparar esse tecido que foi lesionado na fase ativa ali do conflito. Ah, mas por que vai e volta? Porque eu vivo as recidivas de conflito, como a gente sempre diz. São programas biológicos que teriam que ter um começo, meio e fim, e ele não encontra o fim. Ele fica retornando, né? Entre uma crise epileptóide e uma fase, uma PCLA, ele não consegue finalizar. Então, eu vou tendo recidivas de conflitos, por quê? Porque os trilhos, os gatilhos vão estar sempre me despertando essa sensação de falta de apoio, no caso da coluna lombar. E também, Fábio, quando a gente fala ali do sedentarismo, o sedentarismo, ele desperta ainda mais essa sensação de incapacidade. Então, é como se ele alimentasse aquela minha dor, porque eu não me sinto capaz, então eu fico enfraquecido. Então, por isso que eu acabo tendo mais dor. Todo trauma, ele psicológico ou ele físico, primeiro ele vai te dar um estágio de congelamento.
né? O que é o DHS? É aquele momento que você ficou paralisado. E fisicamente também, quando você trava, você paralisa. Então a gente precisa quebrar esse estágio de paralisação, mostrar que existe um movimento, que pode realizar o movimento e que não existe mais perigo em realizar esse movimento. E eu costumo dizer que os sintomas nunca mentem. Eles sempre estão gravados ali no seu subconsciente, algo que aconteceu e que foi um perigo e que você precisa de alguma forma resolver. Por isso que dói. Porque doeu em você. Doeu não sentir apoiado por uma pessoa que talvez você, né, vai depender da lateralidade para a gente saber com quem é essa falta de apoio. Mas doeu muito, então vai doer no meu corpo porque eu preciso resolver. É como se fosse uma forma de eu tentar resolver ou de eu tentar mudar a minha percepção perante esse acontecido. Né? Então a gente precisa trabalhar muito isso. E uma questão muito corriqueira também, muito comum na dor lombar, são as instabilidades financeiras também, né? A gente pode falar assim, tipo uma queda financeira, uma queda real ou simbólica, no caso ali, ela também pode impactar diretamente essa região da coluna lombar e cada vértebra da coluna lombar, ela vai ter a sua especificidade, né? Cada Sim. pedacinho dela, ela vai ter. O ciático, ele é uma consequência, podemos falar assim, Fábio, de uma dor lombar, né? Eu acredito que sim, Fê. Eu tenho menos visão que você. É uma consequência da dor lombar, Nem sempre ela é principalmente real. da rigidez dos quadrados lombares ali, né? Principalmente desses Piriforme. rotadores ali de quadril, né? Glúteo médio, Isso. piriforme, quadrado lombar, essa tríade aí. É E a... porque esses deslocamentos, né, Fê? As pessoas têm também essa dificuldade com essas questões de deslocamento, de enfrentamento, né? E tem Isso. bastante a ver com essas questões aí. Então, é interessante a gente tentar entender a história do paciente, entender o que está acontecendo, para poder conseguir falar se é ou não é. Até tem os testes ortopédicos também, né, que vão dizer se é ciático ou não é ciático, né, e qual tipo de caminho a gente vai seguir. E normalmente daí os conflitos biológicos que atingem essa região que as pessoas entendem às vezes como uma dor ciática é justamente essa que você falou, a oposição, né? É como se eu tivesse aquela bola de presidiário aqui na minha perna e eu não consigo alavancar, eu estou me opondo a algo que eu não quero, né? Ou estou me submetendo àquela situação, mas sempre com sentimento de oposição, né, de direção. Às vezes eu não consigo. Eu dou um exemplo muito clássico assim. Vamos supor, eu gosto de música, mas eu não posso viver da música porque eu não consigo sustentar minha família com a música, então eu tenho que trabalhar com tal coisa. Então é uma oposição, né? Porque eu estou tendo que fazer algo por outras pessoas, mas eu não posso fazer o que eu gostaria para mim. Então, esse tipo de percepção pode atingir a região do ciático, lembrando que quando é uma hérnia que está encostando na inervação, isso são processos recidivantes, processos de muito tempo que aconteceu, e ela vai doer quando tiver com o canal coletor, que a gente sempre fala, ativo. Eu sempre dou exemplo disso no consultório, é, de animais, né? A maioria dos animais brigando, eles batem a cabeça e fazem uma força absurda com o quadril. Então a gente vê essas oposições aí, eles ficam tentando um empurrar o outro para lá e para cá, né? Então acho que isso é importante. Tudo que você falou é cirúrgico, assim, né? Às vezes, para quem não tem, é tudo muito vago. Mas para quem tem a dor, para quem tem esse problema, são coisas muito Alguma coisa. pontuais. São coisas muito Alguma coisa pontuais, às faz vezes, sentido. mas para a pessoa parece que você conhece ela, que você estava ali presente no momento que aconteceu. Faz diferenciado esse diagnóstico, essa forma de abordagem, né? Que não é uma técnica, como você sempre fala, mas talvez é uma abordagem, uma visão terapêutica, um entendimento, talvez até uma filosofia mesmo, né?